O Roda de Entrevista de hoje está conversando com o ator Juquinha, que está completando 40 anos de carreira e acaba de lançar o livro A Vida é uma Esquina. Antes do intervalo, o Luiz Elias havia feito uma pergunta para ele sobre se o Juquinha está sentindo falta da participação de atores na propaganda eleitoral política gratuita na televisão e no rádio, nos shows, nos showmícios. Se faz falta isso para o ator? Faz? Eu, na verdade, fui muito atuante nessa parte da política em Goiás, né? Eu cheguei a trabalhar com os nossos grandes políticos, acredito com todos esses tradicionais e tal. Só para contextualizar novamente, propaganda eleitoral gratuita você fez para Darcy Acossi, eu fiz para Darcy Acossi, Mauro Borges, Íris, Sandro Mabel, eu fiz vários políticos. É interessante que faz falta para o artista, aliás, anda fazendo muita falta para o artista. A gente falava de censura, né? Mas hoje, por exemplo, o artista para tocar no barzinho tem maior dificuldade, para fazer um show tem dificuldade. Na televisão e na política não existe mais esse espaço para o artista participar. E todas as vezes que eu participei como artista, eu sempre participei acreditando numa transformação, numa mudança em algo muito especial. Quando fiz cadeira de barbeiro, tive uma convivência durante muito tempo, durante ano ou mais de ano, com o Lula, com vários políticos, com o Darcy, com todos, passei por todos. E a gente sempre na esperança de que algo poderia mudar. Então, a gente deixou de ter essa participação. Fica complicado hoje participar. Eu sinto falta, sim, claro que eu sinto falta. E tenho certeza que os atores também sentem muita falta disso. Eu, uma época, no Mauro Borges mesmo, fiz um circo, o Luiz lembra disso, era um circo estilizado com faixas coloridas, e a gente viajava o interior, lotava, porque eu fazia daquilo um espaço para o artista que estava na cidade. Então eu fazia ali um show. Torneios de dança, brincadeiras, tudo, e eu fazia, aproveitava esse espaço. Mas deixa eu fazer uma pergunta sobre a perspectiva do outro lado. Ok, para vocês, atores, artistas, publicitários, jornalistas, era interessante. Mas no cenário político, não era ruim, pois você acabava sendo, no caso, aí, a estrela e o político ficava em segundo plano, as ideias dele acabavam não sendo mostradas devidamente? Por esse lado pode até ser que isso aconteça, mas a gente era mais praticamente uma escada. Como existe a escada no teatro, existia uma escada para o político, porque ele conseguia reunir pessoas e milhares, centenas, milhares de pessoas numa praça. Hoje eles não conseguem fazer mais isso. Lembrando de você aqui, e eu posso também me incluir nisso, nós trabalhávamos, a maior parte, para políticos, por exemplo, e, como você mesmo disse, acreditávamos nessa ideia, né? Mas a grande maioria dos atores, por exemplo, faz pelo cachê só, né? Eles não compram essa ideia, eles estão vendendo a imagem como venderiam uma pasta de dente, um shampoo ou qualquer outra coisa, né? E você não, você acreditava nessa proposta, você só se ligava esse movimento, claro. Cadeira de barbeiro eu não ganhei um centavo. Pois é, eu me lembro muito bem desse projeto. Ao longo dos outros programas que ganhei, tinha alguns que prometiam até, acabei que não recebia. Então você tinha uma vontade de mudança, uma vontade de mudar. Mas, viu, Wes, é interessante isso que você falou. Essa escada para o político era muito interessante. Você imagina, ele conseguia naquela época reunir 100 mil pessoas numa praça. Hoje não. Era mais fácil levar o nome dele. Hoje ele não consegue mais isso. Ele tem na televisão um tempo muito curto, são 45 dias, ele tem ali o seu horário de televisão e o seu horário de televisão. Os outros eles vão ter que andar. Eu acho que ficou mais difícil, mas também fica interessante, né, para a pessoa mostrar o seu trabalho. Mais democrático, de repente o cara tem mais dinheiro, de repente ele não sobrepõe, que não tem tanto. E o teatro? O teatro aqui em Goiânia, do Brasil, eu percebo que virou uma coisa assim, você tem que ter um patrocínio, quer dizer, o governo passa a comprar o seu ingresso, né? O negócio de bilheteria parece que está acabando, né? Daqui a pouco você faz teatro de graça e o governo paga. Através das leis de incentivo, em níveis municipal, estadual, federal, né? O povo mesmo não dá resposta àquilo, né? Esperando Godot, tinha 4 pessoas na primeira apresentação dele, isso em 45, e até hoje está em cartaz. Quer dizer, isso você não vê mais no teatro. Não vê no teatro, mas na verdade o que a gente vê muito hoje é essa mídia, né? A televisão. Então, o que vem para o nosso teatro, que fecha uma casa lotada aí, são espetáculos que ainda vêm de fora, né? Os globais, Os globais, aqueles famosos. E nós aqui ainda continuamos com dificuldade de levar público ao teatro. Mas eu sou um cara suspeito, porque na verdade na minha história eu não tenho nenhuma história que eu tive um incentivo
sabe, desses incentivos de leis para fazer qualquer Mas coisa você é no contra teatro. o... Não, eu tenho para ser sincero, acaba que eu tenho uma preguiça de ir atrás desse incentivo. Você vai atrás do incentivo, aí você coloca um valor para o seu projeto. Chega na hora uma dificuldade de receber e o empresário ainda não tem uma cabeça muito boa para entender que aquilo vai ser descontado no seu imposto de renda, daquilo que ele já paga, ele não entende isso, você sabe? E quando isso começa a ficar assim, eu fico angustiado e vou atrás e acabo fazendo sozinho, buscando apoio de empresas que acreditam no meu trabalho, né? E acabei que eu consegui fazer muita coisa. Esse nessas filme, condições. O Lixo, que você Esse fez, que lixo, eu gosto muito. O Lixo foi uma loucura. Pra Conta fazer do o Lixo, com o eu Mauri vou- de Castro, Com o né? Mauri de Castro, que é um excelente ator, um cara fantástico. Nós, há 20 anos a gente não tinha feito nada, estava afastado assim do teatro, e a gente se encontrou no filme Urubus. O filme Urubus foi com o Miguel Jorge, que é o Texto do Miguel Jorge. O prefácio do livro A Vida é uma Esquina, é do Miguel Jorge, que é um grande escritor. A gente conversando, o Miguel falou, Miguel, vamos fazer alguma coisa? Aí eu tenho um texto, eu tenho um roteiro. Eu falei, que roteiro? Eu falei, Urubus. Eu falei, vamos fazer esse Urubus? Ele falou, vamos. Só que aí, quando a gente começa a entrar em contato com as pessoas, todo mundo toca o primeiro assunto, o dinheiro. Ah, mas quanto que eu vou receber? Quanto que vai acontecer? E a gente não tem como conseguir apoio de nada. Eu falei, vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer Urubus na tora. Ninguém vai receber cachê, nós vamos fazer isso acreditando nessa história, vamos nos unir aqui, vamos fazer. Ah, mas é difícil fazer isso. A conclusão, eu consegui reunir todo mundo, fiz a produção executiva do filme. Nós fizemos um filme de 25 minutos, que é um curta, né? Um curta, exato. Um filme belíssimo, onde a gente fala do lixo, né? Eu faço o personagem, o Rei do Lixo, que é um cara mau pra caramba, ele é um líder do líder. O Mauri é o assessor do Rei do Lixo, e ali se desenvolve uma história interessante, um texto muito interessante, e que, na verdade, a gente mostra que nós realmente somos Quanto tempo demorou para gravar? nós levamos 6 meses entre alguns ensaios e eu cuidando dessa parte de movimentar. E fizemos um lançamento no Cinema Lumière com casa lotada, o cinema que são 300 lugares, numa noite que não cabia carro ali dentro. Foi muito interessante. Você falou do Lumière, eu quero tocar no outro ponto interessante. Entre aspas, fazer cinema eu acho que até é fácil. Calma lá, gente. Não é bem isso que eu estou querendo dizer, não. O problema é distribuição, para mim, no meu entendimento. Porque fazer, hoje, com a tecnologia, os recursos disponíveis, né, a gente consegue fazer coisa boa, mas o problema esbarra na distribuição. Nem sempre aqui vamos fazer justiça, a gente tem um espaço como o Cine Lumière, que abre espaço até para exibição de trabalho de conclusão de curso de alunos da universidade. Quer dizer, e abriu para vocês. Como essa questão de ter um embate, né, o Luiz Elias é cineasta também, com multinacionais que fecham o cerco. A gente vê os arrasa-quarteirões aí das grandes produções passando em praticamente todos os cinemas. Em primeiro lugar, nesse caso do Cinema Lumière, o Gerson, né, que é um cara que tem uma cabeça muito boa, que abre as portas para a gente mostrar o nosso trabalho. Mas isso já vem com uma coisa forte demais, que é o poder econômico, que é uma estrutura muito grande, que as pessoas têm, que a gente não tem. Por exemplo, você faz um filme, nós fizemos Urubus. Para a gente lançar o Urubus, o Urubus ele não emplacou, sabe? Ele não emplacou porque a gente não tinha condições financeiras de comprar espaço, de comprar uma mídia. Em concursos, Nada Brasil. Vocês difícil. entraram? Não, na verdade, ficou mais a cargo do Taquinho, né? Acabou que o Taquinho, não entrou e tal, nós não entramos. Na verdade, nós não entramos, né? Mas fica difícil para você furar esse bloqueio. Essa é a verdade. A gente ainda tem que receber na televisão mesmo. A gente recebe muito lá de fora, a gente recebe pronto. Você é aqui, exemplo desculpa, Luiz, mas desse aqui a gente novo. tem uma televisão maravilhosa, que é essa TBC aqui. Essa televisão é belíssima, com espaço gigantesco. Nós temos aqui um auditório maravilhoso. Eu tenho uma intenção muito grande de ter um programa aqui de auditório, sim, para dar espaço para o artista descobrir Isso, novos eu também talentos. acho. Esse é um sonho. Eu estou até conversando com o próprio governador, já tivemos uma conversa a respeito disso, com o Humberto aqui da televisão. A gente está discutindo isso exatamente para ver se consegue abrir esse espaço. A gente tem talento demais que não tem onde se apresentar. Sabe, a gente não tem esse espaço. Aliás, a gente tem um espaço, mas ele não é utilizado. E essa televisão aqui é maravilhosa. Aqui eu acho que o que você fala de goianidade, de não sair, o Enzo fala assim, mas não o Brasil, o mundo. Eu entendo que o artista não precisa ir para o mundo. Os grandes artistas, eles se fizeram ali, Picasso, Ciron, não saíram de Goiânia.
né? Eu Mas acho que você- desculpa, Eli, mas aí é o seguinte também, você Miguel citou Jorge. um nome. Nós temos aqui na área da pintura, por exemplo, nós temos centenas e centenas e centenas de excelentes pintores que não tiveram destaque ou não alcançaram essa projeção midiática do Ciron e poucos, né? Do Potter e assim. O Juquinha, por exemplo, como agora acabou de citar. Entendeu? Quantos talentos nós Mas ele temos aqui aqui? pode ser feliz, Quantos não precisa talentos ser nós feliz temos no aqui em Brasil Goiás? todo. Na música, Eu no acho que teatro, no Goiânia, cinema, onde quer Goiás, que seja. Mas dentre esses muitos, nós citamos quem? 1, 2, tal, que conseguiram furar essa barreira e se tudo tornar bem, conhecidos. E, obviamente, esse conhecimento traz o que a gente estava falando aqui Bernardo agora. Ellis dinheiro. foi, Miguel não foi. Se você coloca, por exemplo, de repente, um grande ator para fazer uma produção, você traz a Marieta Severo para fazer um filme goiano aqui, não sei o quê, você já tem apoio. Entende? Mas se for me colocar para estrelar um filme aqui, nenhum. Tá? Mas Nem olha uma só, palavra eu pra vou você. ser Só- sincero, eu o Luiz agradeço. Elias comentou, né, que o Bernardo Ellis foi e o Miguel Jorge não foi. Por outro lado, o Miguel Jorge teve livro dele que transformou-se em filme em produção nacional. Ele teve o livro- Veias e Vinhas, né? Ele se lindo, transformou em livro filme. Um grande filme assistido. E há pouco O ele livro acaba é de ser lindo. lançado na Itália, né? Foi lançado na Itália o livro do Miguel, Veias e Vinhos, Veias e traduzido em Vinhos, é uma italiano. obra-prima. Foi lá com 4 cidades lá, ele fez um lançamento belíssimo. Está sendo também agora Tem alguma tempo, coisa nos então, Estados a vida é Unidos. longa. Ele tem uma história belíssima, né? Na verdade, são pessoas apaixonadas por aquilo que faz no seu mundo. Minha esquina é meu estado. Eu tenho paixão e amor muito grande por tudo que eu faço aqui. Se eu consigo hoje enxergar na televisão João Neto e Federico, que fazem sucesso na música sertaneja, que é na nossa grande parte musical, que leva para outros lugares, eu vejo na televisão, eles passaram pelo show do Juquinha Criancinha. Georgia Brown passou pelo show do Juquinha, Maíra pelo show do Juquinha, Bruni Marrone passou pelo show do Juquinha, Leandro e Leonardo, lá no passado eu trabalhei com eles. Então, assim, o Juquinha serviu de um caminho para grandes artistas. E quando eu vejo isso acontecer, eu falo, poxa, vale a pena eu continuar abrindo espaço para que essas pessoas mostrem o seu trabalho fora e que eu fiz parte dessa história. Então, a verdade é essa. Eu gostaria muito de realmente... eu falei, eu quero ter um programa, já tive 2 programas de televisão, mas eu falei, eu só vou voltar a ter um programa de televisão se eu tiver um programa de qualidade, um programa que eu possa realmente oferecer coisas boas e que esse espaço seja um espaço aberto para os artistas. Não é à toa que eu estou com esse cara que eu considero um dos maiores diretores de televisão do Brasil, que é o Zé Augusto. Esse cara é fantástico, dirigiu grandes pessoas, participou de grandes programas da Globo e tudo, de vários programas, cinema, trabalhou com o Stan Coney, fez vários trabalhos. Então, a gente está junto estudando essa possibilidade de fazer um programa de televisão. A própria Karine, né, junto com a gente aí, fazendo o roteiro e tudo. Tomara que dê certo. Bom, faltando um minutinho para o intervalo, faço a última pergunta, pergunta rapidinha, resposta rápida. Mauri de Castro, que você citou agora há pouco, você trabalhou com ele. Ele tem uma frase mais ou menos o seguinte, ele prefere pequenas salas cheias do que grandes salas vazias. Até para justificar um trabalho muito bacana que ele faz, um trabalho social no ponto de cultura, se não me falha a memória, Cidade Livre, em Aparecida de Goiânia. O que você acha dessa frase? Acho extremamente justo. Você imagina você com um espetáculo numa casa gigantesca, com meia dúzia de pessoas, ou você numa casa menor e lotado. O prazer do artista é ter seu público, né? Agora, o verdadeiro artista, aquele que realmente ama a arte, ele não pensa só na bilheteria. Ele pensa num trabalho legal. E é assim, por isso nós não ficamos, raramente, alguém que faz o que a gente faz fica rico, né? Fica milionário, a gente fica feliz. E a nossa riqueza é o nosso talento, o nosso trabalho de levar essa alegria para as pessoas. Ok, vamos para o intervalo, voltamos daqui a pouquinho, continuando com essa conversa com o Juquinha.